people! Tudo bem com vocês? Joia! Tem uma inscrita do canal que diz que quando ouve eu perguntando tudo bem com vocês, ela responde tudo jóia, com joinha no vídeo. Eu amei, né, essa ideia. Então, tudo bem com vocês? Joia! Gente, seguinte, o vídeo de hoje vai ser sobre o Duque de Edimburgo. Na verdade, nós vamos falar sobre o título do Duque de Edimburgo. Agora que o príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, morreu, com quem que vai ficar esse título de Duque? Quem que vai herdar? Será o príncipe Charles? Será o príncipe William? Ou, de repente, o Harry vai ficar com o príncipe Harry, o Duque de Edimburgo? Não sei. E aí, faça suas apostas. Valendo! Quem você acha que vai ficar com o título? Hã? Beleza, então vamos lá. Olha só, escolheu, fez sua aposta entre esses três. Então, o negócio é o seguinte. Vamos ver. Harry. Não, esquece. Não. E William, será que pega? Também não. Se você respondeu Charles, pois bem, você errou e acertou. Vou explicar. Porque nada dessa coisa de títulos de família real é simples assim, né? Então vamos ter que explicar direitinho, pelo menos tentar explicar, né? Se você quiser falar comigo, já sabe, lá no meu Instagram, Grande Londres, tá bom? Estou adorando, assim, esse contato que vocês têm comigo e às vezes tentando também acrescentar, né, nesse nosso aprender juntos, certo? Certo. Então vamos lá, o título de Duque de Edimburgo será do Príncipe Edward. Pois é, o filho mais novo do Príncipe Philip e da rainha, o Príncipe Edward, o Conde de Wessex. Lembrando que a rainha e o Príncipe Philip tiveram 4 filhos, o Príncipe Charles, a Princesa Anne, o Príncipe Andrew e o Príncipe Edward, que agora chamaremos o Príncipe Edward de Duque de Edimburgo, é isso, Gisele? Sim, mas não, ainda, calma. É assim, ó. O título de Duque de Edimburgo passará sim para o Edward, para o Príncipe Edward, porém, contudo, todavia, somente quando a Rainha Elizabeth, virar estrelinha, né? No momento, quem detém o título de Duque de Edimburgo é o Príncipe Charles. Mas a gente vai explicar lá pra frente direitinho como que isso vai acontecer e por que que isso vai acontecer. Por que que vai ficar com o Príncipe Edward, ok? Ok, vamos lá. Mas primeiro, vamos começar do início. Quem é Príncipe Edward? O quê? Tem gente que não sabia nem que a rainha tinha uma filha. Então vamos lá, né? Vamos fazer um resumê aí do Príncipe Edward, porque, né, como eu sempre digo, ninguém tem obrigação de saber, né? O Príncipe Edward é o filho caçula da rainha, nascido em 10 de março de 1964. Aonde? Em Londres, no Palácio de Buckingham. Pois é, ele nasceu lá no centrão de Londres. Ele é casado com a Sofia desde 1999 e é pai da Lady Louise Windsor e Visconde James, ok? Gente, Lady Louise, Visconde James. Lady e Visconde são títulos, tá bom? E eles receberam esse título por serem filhos do conde, né? Vamos explicar lá pra frente quando que ele recebeu esse título, tá bom? Vamos por partes, como eu falei. Bom, por que que nós não vemos muito ele na mídia, assim? Muita gente nem conhece o Príncipe Edward. Ele não tá na mídia porque ele não tem escândalo pra vender pros jornais, né? Na verdade, o jornal vendeu o escândalo dele, enfim, vocês entenderam, né? O Príncipe Edward, pelo que parece, ele tem uma vida bem tranquila, bem pacata, sossegada com a esposa. Então, assim, teoricamente, a vida dele é tranquila, feliz, ele tá de boa lá, então não tem muitos escândalos, assim, pra serem, né, virar capa de jornal. Então, deixa isso pro Andrew, deixa isso pro Charles, né? Como o Harry e a Meghan, por exemplo, deixaram de ser membros sêniores da realeza britânica, o trabalho aumentou. Então, eles também vão lá e representam a rainha em alguns eventos, enfim, eles trabalham bastante para a realeza britânica, tá? Recebem por isso também, tá bom? Bom, quando o príncipe Edward e a Sophie se casaram em 1999, eles receberam os títulos de conde e condessa de Wessex. E foi anunciado pelo Palácio de Buckingham também que o Edward acabaria um dia sucedendo seu pai como Duque de Edimburgo. Então, essa decisão não foi de agora que ele seria, né, o novo Duque de Edimburgo. Isso já se sabe lá desde 1999, na época do casamento dos dois. Vamos voltar um pouquinho mais para trás ainda.
Quando o Filipão, o pai do príncipe Edward, né, casou com a então princesa Elizabeth em 1947, o sogro dele, o rei George VI, emitiu uma carta patente que dava o título a Philip de Duque de Edimburgo. Só abrindo parênteses aqui, tá bom? Com o casamento com a então princesa Elizabeth, o Philip, ele só ganhou a carta patente do sogro dele de Duque de Edimburgo. Então ele casou com a princesa Elizabeth, ele se tornou Philip, o Duque de Edimburgo, tá? Ele só vai se tornar príncipe Philip somente depois que a esposa dele se tornar rainha, né? Depois que o próprio George VI falecer, então. Porque a rainha Elizabeth deu a carta patente dando um título de príncipe, tá? Quando ele foi casar com a princesa Elizabeth, ele teve que desistir do título de príncipe da Grécia e príncipe da Dinamarca, tá? Ele casou com a princesa Elizabeth e se transformou só em Duque de Edimburgo. Depois veio o título de príncipe dado pela própria esposa, que na época era rainha. Tá, mas nessa carta patente, então, que o sogrão dele deu para ele, dizendo que ele ia ser o Duque de Edimburgo, tinha também escrito que o filho mais velho, no caso, o príncipe Charles, né, herdaria o título de Duque de Edimburgo, entendeu? Então, essas eram as regras. Tá, mas o que que acontece? Charles, se tornando rei, no dia que ele se tornar rei, já... Vamos considerar que a rainha, ou falecendo, ou se aposentando, ou seja lá o que acontecer, né? Porque tem essa possibilidade. A rainha, ela também pode querer, daqui 2 anos, se aposentar, digamos, e aí passa pro Charles. Se bem que tem gente que fala que pode passar direto pro William. Mas vamos considerar que o próximo rei será o Charles, tá bom? O Charles se tornando rei, já que ele é o primeiro, então, da linha de sucessão, o título de duque, o que que vai acontecer? Ele vai se fundir com a coroa. E quando isso acontece, então o título pode ser concedido novamente para outra pessoa. E o escolhido, no caso, foi quem? O príncipe Edward. Segundo alguns jornais britânicos, quando o príncipe Edward se casou em 1999, o Palácio de Buckingham já tinha declarado que a rainha Elizabeth e o príncipe Philip e o príncipe Charles já haviam concordado entre si, né, que o Edward se tornaria o Duque de Edimburgo após a morte da rainha e do príncipe Philip. Mas por que escolheram o príncipe Edward? Bom, a decisão de dar para o príncipe Edward o título foi tomada provavelmente por reconhecimento à dedicação do seu trabalho com o Prêmio Internacional do Duque de Edimburgo, que é um programa fundado pelo próprio príncipe Philip em 1956, que estimula o esporte de jovens. Além também que o príncipe Edward, ele é patrono de várias instituições de navegação marítima, que sempre foram, na verdade, o amor verdadeiro do príncipe Philip, né, a Marinha. A esposa do príncipe Edward, a condessa de Wessex, então, quando ele se tornar o duque de Edimburgo, ela se tornará, então, a duquesa de Edimburgo, um título que no momento é de quem? Quem que é a duquesa de Edimburgo? Já que o príncipe Philip é o duque de Edimburgo, a rainha é a duquesa de Edimburgo. Daí uma explicação também para ter que esperar, né, a morte da rainha para que eles possam usufruir do título, porque não dá, né, para ter 2 duquesas de Edimburgo, não vai rolar. A mesma coisa, né, aconteceria se a rainha partisse primeiro que o príncipe Philip. O título só iriam para, né, o casal Edward e Sophie quando o príncipe Philip também, né, acompanhar, sei lá, falecesse. Então, realmente, eles só podem ter o título a partir do momento que eles falecerem, né? A rainha e o príncipe Philip, como eu falei para vocês, têm 3 filhos, tá? Homens. O príncipe Charles, que é o príncipe de Gales e duque da Cornualha. O príncipe Andrew, que é duque de York. E o príncipe Edward, que é conde de Wessex. Mas por que então que Edward não tem o mesmo título que seus irmãos? Por que ele não é duque, sim conde? Porque duque é mais do que conde, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os títulos. O que é mais, o que é menos. Então, conde tá aqui. Duque
tá aqui em cima. Duque é mais do que tudo, né? Esse título de duque é normalmente concedido no momento do casamento dos filhos dos monarcas. Por isso que, por exemplo, o príncipe William, quando ele casou, ele se transformou no duque de Cambridge, né? E a esposa, a duquesa de Cambridge. O príncipe Harry também, duque de Sussex. E a Meghan, duquesa de Sussex. Eles ainda são duque e duquesa, tá? Mesmo saindo ali dos seniors da família real, eles ainda continuam sendo duque e duquesa. A mesma coisa aconteceu com o Philip na época, né? Que casou com a princesa Elizabeth. Então ganhou o ducado, né, de Edimburgo, virou o duque de Edimburgo. Mas Edward foi diferente, ele recebeu o título de conde. E aí fica essa divisão, né? Por que ele é conde e os irmãos são duques? Simplesmente por isso, por conta desse desejo. Já era pré-estabelecido que ele se tornaria o duque de Edimburgo quando os pais falecerem. Em 1999, no casamento dele, foi um choque geral pra galera, assim, sabe? Que ele receberia só o título de conde, porque, como eu falei, duque tá aqui, conde tá aqui. Por conta da tradição, né? Os filhos, homens do soberano, sempre recebem um ducado no dia do casamento, tornando a sua esposa duquesa. Mas foi por isso, então, que quando eles casaram, o Palácio de Buckingham, ele fez um anúncio já dizendo junto, olha, gente, o príncipe Edward casando acaba de receber o título de conde, porém, contudo, todavia, ele será o futuro duque de Edimburgo. Então, isso não é pouca coisa, não, sabe? Ele pode ser conde, mas esperamos, né, que ele se transforme um dia em duque, porque ele também pode, vamos combinar, né? Ele pode morrer antes. Muitos lugares, assim, tipo, eu vendo matérias e procurando material a respeito, a gente encontra a explicação que o príncipe Edward escolheu o título de Conde de Wessex por causa de um dos filmes favoritos dele, que é Shakespeare Apaixonado, que tinha um personagem com o título de Conde de Wessex. Então ele escolheu lá um título. Se é verdade ou não, só ele mesmo para responder, né? Mas é o que especulam. E eu já li, já fiz naquele vídeo lá sobre os filhos da rainha, falando um pouquinho do Edward. Ele tem realmente um pezinho em humanas, né? Ele gosta de arte, ele gosta de teatro, ele gosta de produção de vídeo. Então não é uma coisa tão assim doidona assim de imaginar que não seja a respeito disso. Pode ser, pode não ser, mas não é tão difícil imaginar ser verdade essa história, tá? A verdade que, né, para que tudo isso aconteça de verdade, é preciso que o próximo rei cumpra com o desejo da rainha Elizabeth e do príncipe Philip. No momento, o título de duque de Edimburgo está com quem? Com o poder, digamos assim, está nas mãos do príncipe Charles. Mas é como eu falei, assim que a rainha Elizabeth falecer, o título vai ficar com o príncipe Edward, né? Charles rei, irmãos duques e desejo dos pais respeitado. Amém, né? Eles descansam em paz. Bom, gente, é isso. A resposta é simples, né? Só que não, parece simples, mas até entender uma coisa ou outra. Quando tem a resposta prontinha, é pronto, mas assim, a gente tem que ler, tem que ver se tá certo. Eu já tento bater várias informações. Tem coisas, não é porque tá na internet que é verdade, né? Então, basicamente isso. O Charles está segurando o título de Duque de Edimburgo, que herdou do pai, por conta lá da carta patente, das instruções, né? Então, ele está com o título de Duque de Edimburgo, mas a Elizabeth e o Filipão foram conversar lá e falaram, não, beleza, quando a gente morrer, esse título, em vez de ir para o Charles e voltar para a coroa, vai ser dado lá para o Edward, o caçulinho da turma, né? O título, então, está destinado ao príncipe Edward assim que a rainha falecer. E aí, foi uma surpresa para você ou você já sabia disso? Para falar comigo lá no Instagram Grande Londres, tá? Porque aqui os comentários, vocês sabem, né? Estão cancelados. Se bem que quando eu posto um vídeo, fica umas 2 horas o comentado liberado, tá? Daí eu fico geralmente respondendo os comentários. Mas, gente, eu juro pelo amor dos meus filhinhos, tá? Não sou eu que desabilito os comentários. É o próprio YouTube
que automaticamente, não sei, ele dá 2 horas, pá, desliga. Daí não tem mais comentário. Então, clica no Big Bang do Grande Londres, o sininho do YouTube que te avisa toda hora que tem vídeo novo no canal, tá bom? Não esquece meu joinha que, olha, me ajuda muito, vocês não têm noção, tá? Vocês não fazem ideia. Obrigada, 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 obrigado, como diria Fábio Júnior. Abração pra todo mundo, espero que estejam todos bem, dentro do possível, e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!